Olá, semioticistas. Hoje nós vamos entrar na primeira dimensão da nossa análise, né, do que é o percurso pragmático do sujeito. E lembrando que nós estamos analisando o fragmento do livro do Stendhal, né? Eu novamente sugiro a vocês que realizem a leitura desse fragmento. Ele vai estar na descrição e está há 2 vídeos anteriores. 2 vídeos atrás eu realizei a leitura desse fragmento. É o fragmento que nós estamos analisando. E no vídeo anterior nós conseguimos identificar 3 níveis, 3 percursos, o percurso pragmático, o percurso passional e o percurso analógico, né? E nós vimos que o percurso pragmático ele focaliza exatamente a dimensão do fazer e as suas transformações, enquanto que o percurso passional ele destaca a dimensão do ser, né, e as modulações do estado do sujeito, enquanto que o percurso analógico, nós vimos que ele depende essencialmente da chamada dimensão figurativa e organiza a abertura a novas isotopias. Hoje nós vamos tratar do percurso pragmático do sujeito, que é a fuga da prisão. Bom, por si mesmo, esse percurso ele permite justificar a escolha da passagem, ou seja, ele a institui como uma unidade textual relativamente autônoma, um todo de significação. Claro que essa totalidade ela é somente discursiva, contida por diferentes elementos que permitem estabelecer a delimitação do texto. Nós sabemos de fato que a fuga da Torre Farnese se distribuiu no romance em diferentes sequências, correspondendo aos 3 muros que o herói deve descer sucessivamente: o da torre, o da cidadela e, enfim, a muralha da fortaleza. Esse fenômeno de triplicação da prova é um processo de intensificação frequentemente nas narrativas etnoliterárias, nos mitos e nos contos, ou seja, ele corresponde em geral a uma gradação das dificuldades. No romance de Stendhal, somente a segunda sequência a que nós estamos estudando constitui objeto de uma expansão narrativa e pode ser, por si mesmo, estabelecida como uma unidade de leitura. Nós reconhecemos essa delimitação do texto nos diferentes níveis de análise que instalam o percurso pragmático do sujeito, que é a narrativa de uma fuga. No nível figurativo, o primeiro nível que nós vamos analisar, né, nível figurativo, o conjunto do texto ele é articulado por uma segmentação do espaço que distribui sucessivamente as categorias: alto, meio, baixo. Diz, por exemplo, ele subiu para o dito parapeito. Baixo. No meio do trajeto, meio, chegou afinal à parte inferior da Torre Grande. Bem, então vejam que do alto, do meio, do baixo. E essa clara segmentação do percurso espacial, que restitui a ordem do visível, pode ser correlacionada às figuras opostas da neblina, do embaralhamento e dos espinheiros, ou espinhos, são 2 ocorrências no trecho, que instalam contrastivamente uma isotopia da não visibilidade. Na passagem que precede imediatamente a nossa sequência, pode-se ler o seguinte: a neblina de que falamos começava a subir, e Fabrício disse que quando ele estava sobre a plataforma, a neblina
parecia-lhe já ter chegado até a metade da Torre Farnese. Mas essa neblina não era de modo nenhum espessa. Bom, da mesma forma, a grande corda, entre aspas, abre aspas, embaralhou-se 2 vezes. Ele gastou muito tempo para desembaraçá-la. Fecha aspas. Então, assim, coexistem na disposição figurativa da espacialidade 2 ordens contraditórias do visível: o claro e o escuro, o discreto e o embaralhado, o descontínuo e o contínuo. Somadas a outras observações concernentes notadamente às variações da percepção que Fabrício tem do universo que o circunda, essa oposição significante assumirá toda a importância. Uma constatação comparável pode ser feita a propósito da temporalidade, ou mais precisamente da aspectualidade, pois é o aspecto que dirige o emprego nas diversas formas temporais. O desenrolar discursivo encadeia de maneira muito coerente as categorias aspectuais da incoatividade, da duratividade e da terminatividade, que permitem temporalizar a sucessão linear dos enunciados de estado e dos enunciados do fazer, e dessa maneira representá-los como um processo. Com relação à incoatividade, por exemplo, quando diz no texto, principiou a descer. A duratividade, quando diz no texto, descendo ou escorregava de vez em quando, movimento ondulatório sem cessar, indicam duratividade. E na terminatividade, sobretudo no fragmento onde diz chegou a final. Aí também nós podemos observar que a distribuição linear, orientada e descontínua das categorias aspectuais é desigual e embaralhada. A extensão considerável da duratividade no texto merece especial exame. Ela introduz o movimento de variações contínuas no interior da descontinuidade dos enunciados de ação, que é a passagem do pretérito perfeito ao imperfeito, que são semas de continuidade, por exemplo, onde aparece no texto escorregar, ou movimentos de ondulação. Esse fato torna-se mais importante na medida em que a temporalidade perde sua orientação finalizada, de vez em quando, sem cessar. Ou seja, nós somos instalados em uma duração sem origem nem fim, no meio da duração, em um tempo suspenso. Uma análise mais detalhada da dimensão aspectual pode também conduzir à interrogação sobre as 3 ocorrências de finalmente, por fim, afinal, na passagem, onde diz, primeiro, abre aspas, finalmente atou a corda que conseguira desemaranhar. E, segundo, por fim principiou a descer. E, por último, chegou a final. Então, o valor terminativo dessas marcas modifica sensivelmente a leitura linear de uma ação única. Ou seja, combinando o aspecto terminativo e o incoativo de processos entrecruzados, elas evidenciam segmentos de ação que se encavalam e se sobrepõem, engendrando, em última análise, um efeito de precipitação. Há, além disso, uma complexidade suplementar. Esses, enfim,
podem estar vinculados ao desenvolvimento da própria enunciação narrativa, a fala em ato de Fabrício, e não somente ao enunciado das ações embaralhadas pela proximidade e colisão de categorias opostas. Então, essa é a primeira análise com relação ao nível figurativo. No nível semionarrativo, a coerência do conjunto do percurso, enfim, se confirma. Reduzindo a sua estrutura actancial e modal, o discurso revela, primeiramente, a competência do sujeito de um fazer. Saber fazer e poder fazer implicados em, abre aspas, finalmente, atou a corda e que conseguira desemaranhar, fecha aspas. E, em seguida, a própria performance, que são os predicados de ação e a sucessão de programas narrativos, decomponíveis no mesmo número de provas. Além do trecho examinado, a recepção nos braços da duquesa Sanseverina, onde aparece no texto, "Ah, querida amiga", depois ele desmaiou profundamente. Essa recepção marca o término do percurso, o fim da prova, o reconhecimento final, ou, na metalinguagem semiótica, sanção positiva. O conjunto dessas sequências encadeadas apresenta-se, pois, como um percurso de busca que, em si mesmo, pouco difere do estereótipo da fuga. E se os diferentes parâmetros que nós analisamos garantem o fechamento da sequência, justificando a escolha do trecho como um segmento autônomo, é porque eles a impõem como uma unidade narrativa. Nessa perspectiva, o percurso de Fabrício é de fato pragmático, ou seja, de um sujeito do fazer. E nós poderíamos parar aí se nós reduzíssemos esse percurso a um encadeamento de programas de ação, como o mesmo número de unidades participando da execução do projeto. Ora, esses programas eles são perturbados pelas variações do sujeito cognitivo e pelas modulações do sujeito tímico, sujeito do humor. É então que se desvela o que nós denominamos o percurso passional do sujeito.